Transforme sua TV Smart TV ou de tubo numa verdadeira sala de cinema, e sem mensalidades com ConnectBox. Chega de pagar mensalidades todos os meses para ter conteúdos diferentes com o ConnectBox. Você tem tudo isso em um só lugar e sem mensalidades, é vitalício. TV de qualidade é isso. Peça agora mesmo seu pelo link abaixo e faça uma economia de mais de R$ 4.000 ao ano. Todo dia à mesma noite, a verdadeira história da série da Netflix. A história de Todo dia à mesma noite. O drama da Netflix, Todo dia à mesma noite, é inspirado em um incidente angustiante ocorrido no Brasil em 2013. A tragédia foi tão grande que a notícia chegou às manchetes nacionais e globais. O acidente afetou tanto a cidade que desde então a região passou por uma ampla reforma para evitar que catástrofes como essa se repetissem no futuro. O desastre também foi tema de Todo dia à mesma noite, a história não contada da Boate Kiss, um livro escrito pela aclamada jornalista Daniela Arbex. Apesar de ter sido amplamente divulgado, muitas pessoas ainda se perguntam o que realmente aconteceu naquela noite. A verdadeira história de Todo dia à mesma noite. Em 2013, 245 pessoas morreram na Boate Kiss, na cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, após o início de um incêndio devastador. A maioria das vítimas morreram por conta da fumaça tóxica, além das 600 pessoas que também ficaram feridas na ocasião. Era uma noite de clube estudantil, com a maior parte do público tendo entre 18 e 30 anos. Na época, o deputado estadual Valdeci Oliveira disse à CNN que a cena lembrava uma zona de guerra. Um jornalista relatou que inicialmente muitas das vítimas ficaram sem entender, exatamente, o que estava acontecendo. Assim como vemos em Todo dia à mesma noite, isso acabou impedindo a fuga de muitas pessoas que estavam dentro da boate. Alguns guardas pensaram no início que era uma briga enorme que aconteceu dentro do clube, e então eles fecharam as portas para que as pessoas não pudessem sair sem pagar a conta do clube. Contudo, momentos depois eles conseguiram entender que não se tratava de uma briga, mas sim de um incêndio. Um sobrevivente disse à Rede Globo que tinha muita fumaça e fogo. Ele ainda acrescentou: "Foi pânico total e demorou muito para as pessoas saírem. Foram tantos mortos. A causa do incêndio." Da mesma forma que vimos em Todo dia à mesma noite, acredita-se que o causador do incêndio tenha sido foguetes ou fogos de artifício, provavelmente acesos pela banda de country pop brasileira Gurizada Fandangueira no palco. No entanto, o que realmente causou o fogo? Isolamento de espuma no teto da casa. Na época, um sobrevivente afirmou à Folha de São Paulo. De repente, eles pararam o show e apontaram os sinalizadores para cima. Neste momento, o teto começou a pegar fogo. Era muito fraco, mas em questão de segundos se espalhou. O grupo tocava regularmente na Boate Kiss e dizia que sua rotina muitas vezes incluía pirotecnia. O guitarrista da banda, Rodrigo Martins, chegou a dizer à Rádio Gaúcha que eles nunca tinham tido esse problema antes. Boate Kiss só tinha uma entrada. Todo dia à mesma noite utiliza grande parte da investigação para concluir sua trama. Nessa investigação policial, na época, descobriu que o local só tinha uma saída, não tinha extintores de incêndio funcionando e a sinalização de emergência não foi considerada clara o suficiente. Essa violação das regras não foi descoberta antes do incêndio, pois o certificado de segurança contra incêndio do clube expirou em agosto de 2012, de acordo com um membro da Defesa Civil Nacional. Outro grande problema era a capacidade da boate. Segundo informações da Kiss, o local tinha capacidade para 2.000 pessoas, mas especialistas disseram à BBC Brasil que a casa não deveria receber mais do que 1.300 pessoas. A tragédia foi o catalisador para inspeções de segurança em outros locais da região. Com o tempo, descobriu-se que 60% dos locais em São Paulo operavam contra as normas de segurança. Todo dia à mesma noite, houve condenação? Da forma que vemos em Todo dia à mesma noite, em 2021, 8 anos após o acidente,
4 pessoas foram condenadas em relação ao incêndio na casa. Os 2 donos da boate e os 2 membros da banda foram considerados culpados de homicídio e tentativa de homicídio. Contudo, em agosto de 2022, um tribunal brasileiro anulou as decisões citando irregularidades na seleção do júri do julgamento. Os promotores disseram que iriam apelar da decisão, entretanto, nenhuma outra novidade sobre o caso aconteceu. De qualquer forma, sem dúvida nenhuma é um caso que não pode ser esquecido pela justiça brasileira. Então, você se lembrava do caso de Todo Dia a Mesma Noite? A Casa do Dragão já mudou o final de Daemon, por causa de Aemon. O final Daemon muda em A Casa do Dragão. O contraponto perfeito para Daemon Targaryen chegou à Casa do Dragão na forma de seu sobrinho, Aemon, mudando para sempre o destino do personagem. Totalmente crescido e equipado com um tapa-olho ameaçador, as comparações entre os 2 Targaryen tornam-se evidentes. Quando Aemon cria um laço com o dragão extraordinariamente poderoso, Vhagar, Daemon se aproxima mais do sobrinho. Quando Daemon corta a cabeça de Vaemon em A Casa do Dragão, Aemon é o único homem da sala que parece impressionado com essa atitude. Daemon é algumas décadas mais velho, porém, isso oferece a ele maturidade e experiência, o que parece ser uma vantagem em cima de Aemon. De qualquer forma, em A Casa do Dragão, o tio vê Aemon como uma versão mais jovem de si mesmo, alguém que ele já conquistou justamente por suas semelhanças. A luta de Aemon e Daemon em A Casa do Dragão. A luta fatal entre Daemon e Aemon em Fogo e Sangue é um dos espetáculos mais emocionantes e imaginativos do romance. Enquanto a Dança dos Dragões ocupa algumas centenas de páginas, deixam muitos detalhes de fora para que a série possa mostrar isso ao espectador de forma mais sucinta. A natureza do relacionamento de Daemon e Aemon é única. Se Daemon vê Aemon como uma versão mais nova de si, então a luta nas costas do dragão tem um peso muito maior do que imaginamos. Isso quer dizer que Daemon não está apenas lutando contra seu sobrinho em A Casa do Dragão, ele está vencendo o passado que o perseguiu por décadas. Daemon Targaryen fez coisas horríveis e é um personagem conflituoso ao longo da série. Ele não é um herói, nem mesmo um anti-herói. Mas, dependendo da perspectiva, sua morte por Aemon pode ser vista como um ato heróico de guerra, já que ele supostamente se sacrificou para derrotar o dragão mais poderoso dos Verdes. Mas a morte de Daemon deixa uma vaga. Enquanto sua lâmina, Irmã Negra, é encontrada anos depois, seu corpo nunca foi encontrado. Por mais que seja improvável que ele tenha sobrevivido à batalha, a natureza vaga do seu desaparecimento dá a entender justamente isso. O contexto adicional inserido por A Casa do Dragão mostra que Daemon matou seu passado, deixou a lâmina Targaryen para trás e agora ele pode seguir em frente. A reação de Daemon a Aemon deixa o final ainda mais triste. Embora seja divertido pensar em 2 ferozes guerreiros Targaryen se enfrentando, é triste lembrar que os 2 são uma família. Em circunstâncias diferentes, Daemon pode ter desejado ser uma espécie de conselheiro para o filho do seu amado irmão. A personalidade de Daemon é refletida por seu dragão, Caraxes, retratando-o como alguém solitário ou uma pessoa que não pertence àquele lugar ou lugar nenhum. Mas talvez, depois de ver semelhanças em Aemon em A Casa do Dragão, ele poderia criar uma conexão. Aemon praticamente se moldou para ser um soldado na Dança dos Dragões, negando a si mesmo qualquer chance de uma infância amorosa. O episódio 8 da série mostra a família reunida em torno de Viserys para um último jantar. Esse é um vislumbre do que a família poderia ter sido. Embora o foco estivesse principalmente em Alicent Hightower e Rhaenyra Targaryen, certamente há outros membros da família na sala que poderiam ter se beneficiado de uma reunião pacífica. Infelizmente, Daemon e Aemon estão condenados a serem inimigos, com sua grande dinâmica única adicionando importância a seus destinos inevitáveis em A Casa do Dragão.